Olá, saúdo a todos que estão assistindo essa apresentação e hoje vou lhes apresentar um trabalho intitulado como Calibração de gama-câmara para utilização em programa de monitoração interna de indivíduos ocupacionalmente expostos a iodo 131 em um serviço de medicina nuclear. Este trabalho teve como autores eu, autor e apresentador Salomão Marques de Oliveira, Bernardo Maranhão Dantas, Ana Letícia Dantas, Cássio Miri, Letícia Leite e Bianca dos Santos. Então, eu vou começar falando a respeito da definição do problema que nos levou à realização do trabalho. Na medicina nuclear, uma grande variedade de materiais radioativos são manipulados diariamente. Essa manipulação constitui um risco significativo de exposição dos trabalhadores. Dentre os materiais radioativos mais utilizados em medicina nuclear, do ponto de vista de proteção radiológica, o iodo 131 merece um destaque. O iodo 131 é amplamente utilizado para fins diagnósticos e terapêuticos. É incolor e volátil, o que aumenta o risco de exposição interna, e possui a meia-vida de 8 dias, que é considerada longa para os padrões de medicina nuclear. Além disso, é o material radioativo que possui o maior coeficiente de dose entre os mais utilizados em medicina nuclear. As instalações licenciadas pela CNEM devem avaliar os riscos de exposição interna e externa dos trabalhadores e então implementar um programa de monitoração individual adequado. Esse programa deve prover de monitoração periódica e, quando necessário, a inclusão de análise in vivo e in vitro para avaliação de incorporação de material radioativo. A posição regulatória da CNEM 3.01/005 diz que o critério para a implementação de um programa de monitoração individual de rotina para avaliação de dose devido à incorporação de material radioativo é baseado na dose efetiva comprometida potencial de 1 milisievert no ano, ou seja, se existe o risco de um trabalhador na sua atividade normal incorporar uma quantidade de material radioativo que vá dar a dose de 1 milisievert ao longo de um ano, esse trabalhador deve ser monitorado. Atualmente no Brasil, existem aproximadamente 90 serviços autorizados a realizar procedimentos de iodoterapia. Em contrapartida, existem apenas 5 serviços especializados em monitoração interna. E esta é a distribuição desses 5 serviços disponíveis, sendo 4 na região sudeste e 1 na região nordeste. Além de ser pouco baixa quantidade de serviços disponíveis, a distribuição é muito irregular. E, além disso, apenas o IRD fornece o serviço de monitoração interna para membros externos do Instituto. Ou seja, se a CNEM exigir o controle interno dos serviços de medicina nuclear, o IRD não seria capaz de realizar a monitoração individual de toda a demanda. E, além disso, não seria viável financeiramente para os serviços enviarem seus trabalhadores para estar fazendo esse tipo de avaliação no IRD. Então, essa foi a motivação para a realização desse trabalho. Nos últimos 15 anos, o IRD desenvolveu vários estudos propondo a utilização de detetores disponíveis nos próprios serviços de medicina nuclear para monitoração interna de iodo 131 nos trabalhadores. E esse esforço ele tem o objetivo de preencher essa lacuna que é a falta de monitoração interna, especialmente para um radionuclídeo amplamente utilizado e que tem um risco considerável de exposição interna, que é o iodo 131. Os materiais utilizados nesse trabalho são todos de posse do Serviço de Medicina Nuclear e do IRD. Então, utilizou-se um simulador de tireoide pescoço, que tem uma fonte de bário e ele é confeccionado de material tecido equivalente. E a gama-câmara utilizada nesse trabalho foi a Siemens, modelo Symbia. Os métodos, partindo da calibração, então, inicialmente se faz a determinação da atividade equivalente, já que esse simulador possui uma fonte de bário e a ideia é estar fazendo a monitoração de iodo. Então, se faz o cálculo da atividade equivalente de iodo nesse simulador que tem fonte de bário.
e então se faz a determinação do fator de calibração através do posicionamento do fantoma frente à região sensível do detetor do equipamento. A avaliação da sensibilidade do método é dada através da determinação da atividade mínima detetável e dos seus valores subsequentes, que são a incorporação mínima detetável e a dose efetiva mínima detetável. Foi definido um protocolo de calibração em que a distância entre o simulador e a região sensível do detetor nos procedimentos de calibração e do pescoço do IOE para o detetor nos procedimentos de monitoração fosse de 12 centímetros. Essa distância foi considerada segura e confortável para o IOE e segura em relação a evitar choque mecânico com a região do detetor, já que ele está desprotegido do seu colimador. Sobre os resultados, começando sobre a calibração do sistema. A atividade equivalente de iodo 131 ela foi definida primeiramente através da correção da atividade da fonte, desde o dia da sua confecção até o dia da calibração. E após isso, foi realizado o cálculo da atividade equivalente. Então, o resultado foi de aproximadamente 12.000 becquerel de atividade equivalente de iodo 131 no simulador com fonte de bário 133. A partir da atividade equivalente de iodo 131, foi possível a determinação do fator de calibração do método. A distância foi de 12 centímetros do simulador para a região sensível do detetor, com um tempo de contagem de 3 minutos. Então, o fator de calibração resultou em 1,509 contagem por minutos por becquerel. Partindo então para a sensibilidade do sistema, a atividade mínima detetável da gama-câmara para o método proposto foi definida em 156 becquerel, ou seja, a gama-câmara é capaz de detectar atividades iguais ou maiores de 156 becquerel de iodo 131 presente no corpo do indivíduo monitorado. A incorporação mínima detetável é estimada através da definição de um cenário de incorporação. E para fins de comparação, foi escolhido o cenário em que o IOE seria monitorado após 7 dias a sua manipulação do iodo 131. Então, a Siemens apresentou, esse modelo de gama-câmara apresentou o resultado de incorporação mínima detetável aproximado de 1.100 becquerel. A dose efetiva mínima detetável é estimada através da multiplicação da incorporação mínima detetável por um coeficiente de dose do iodo 131. Esse coeficiente de dose leva em consideração o cenário de incorporação. O cenário de incorporação mais provável de iodo 131 na medicina nuclear é através da inalação por o iodo 131 ser volátil. Então, através dessa multiplicação, esse modelo de gama-câmara apresentou a dose efetiva mínima detetável de 0,022 milisievert por cada procedimento de monitoração. A sensibilidade anual da gama-câmara para o método proposto ela é dada pela multiplicação da dose efetiva mínima detetável pela quantidade de monitorações prevista para o IOE numa rotina do serviço de medicina nuclear. No exemplo proposto, o IOE ele manipula o iodo 131 apenas uma vez no mês. E como ele está de férias um mês no ano, foram estimadas 11 monitorações ao longo do ano. Então, através da multiplicação da dose efetiva mínima detetável por 11, que seria o número de monitorações, foi definida a sensibilidade de 0,25 milisievert ao ano, que é bem abaixo do mínimo necessário, que é de 1 milisievert. Ou seja, esse modelo de gama-câmara apresenta sensibilidade suficiente para ser utilizado em monitoração individual de rotina. Com os resultados obtidos nesse trabalho, chega-se às seguintes conclusões: que o método é simples, é rápido de ser realizado, é de fácil realização e interpretação, é economicamente viável e pode ser incluso facilmente na rotina do serviço de medicina nuclear. Além disso, permite que o serviço de medicina nuclear atenda às exigências da CNEM e também reforça a proteção radiológica na instalação. As perspectivas futuras que se tem com a realização desse trabalho é a adoção permanente dos métodos,
esse hospital servindo como hospital de modelo, onde há a monitoração interna feita em um loco, e outros hospitais utilizem como exemplo e também façam a implementação do método utilizando seus próprios equipamentos. Muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação. Um abraço.